Graça e paz, queridos amados, o Senhor seja contigo. Estamos aqui com mais um vídeo abençoado para que Deus possa te abençoar através desse conteúdo. E hoje aí nós vamos trazer para o seu coração, para a sua vida, uma instrução muito importante na Bíblia, né? Você quer ter uma vida mais leve, mais abençoada, mais com resultado, uma vida saudável? Hoje eu quero te trazer aqui biblicamente com 5 bases, né? 5 mandamentos, né, bíblicos que você possa somar na sua vida e poder ter resultado. Eu só te peço que você analise realmente através desse texto que nós vamos estudar hoje, trazer ao seu coração, analise a sua vida e vê alguns pontos que você acha que deve mudar para que você ter um resultado abençoado, amém? Porque na verdade é proveniente de todo cristão ter um resultado assim muito importante. Afinal de contas você serve a um Deus vivo que criou os céus e a terra, que quer que você crie, né, e tenha grandes resultados na sua vida, amém? Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa te abençoar. Em seguida estaremos entrando nesse tema tão importante. Feche teus olhos aonde você estiver, na sua casa, no seu lar, no seu escritório. Nós vamos orar para que Deus venha te abençoar, amém? Santo e eterno, Senhor Deus dos exércitos, em nome de Jesus estou na tua presença mais uma vez. Queremos agradecer a ti e que esse momento para a vida do teu filho e a tua filha seja notório nesta terra. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te engrandecemos por esta palavra a qual o Senhor nos traz hoje para a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados irmãos. Vamos falar hoje sobre um tema que nós almejamos muito. Ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais abençoada. E hoje eu quero citar aqui 5 mandamentos que podem te ajudar e te levar a grandes resultados. Porém, tem que aplicar em nossas vidas, amém? São mandamentos bíblicos que nos ensinam, que nos ajudam, né? São orientações bíblicas que vai te deixar realmente a sua vida mais leve. E eu quero já falar do primeiro, né? O primeiro mandamento com base bíblica que nós vamos aqui estudar. O primeiro seria você abrir mão do controle. Pastor, mas como é que pode eu abrir mão do controle? Eu tenho que ter controle na minha vida, eu tenho que ter controle das coisas, eu tenho que ter controle de tudo. Sim, tudo, né, de uma maneira correta, uma maneira exata, uma maneira conveniente para a nossa vida. Agora veja bem, é preciso eu ter controle da minha vida? Sim, de uma certa forma, né? Nós temos que ter controle de nossa vida. Mas tem algo muito importante que nós temos que entender. Por exemplo, você abrir mão do controle da nossa vida. Vamos, por exemplo, lembrar, eu acredito que muitos já tiveram oportunidade, por exemplo, estar em casa, ter aquele controle da TV, então lá tem 3, 4 irmãos, cada um quer assistir algo, e aquela briga por controle, não, tem que ser do meu jeito, não, tem que ser, eu quero assistir o canal 4, não, eu quero assistir o canal 5, eu quero assistir tal programa, e aquela briga. Então, cada um, né, quer o controle da sua vida e fazer da maneira que acha. Agora o que eu quero trazer aqui, que é interessante, nossa vida muitas das vezes, nós precisamos mudar a nossa vida, só que a gente muitas das vezes quer ter o controle da vida da outra pessoa, né? Não deixa a pessoa muitas das vezes amadurecer, ter maturidade, tomar suas próprias decisões. Às vezes nós queremos mudar a vida das pessoas da maneira que nós achamos correto, o que achamos certo. E muitas das vezes nós tentamos mudar as outras pessoas e esquecemos de mudar a nossa própria vida. Então veja bem, quando nós falamos assim, abrir mão do controle, nós estamos querendo dizer o seguinte, deixa de você querer controlar tudo na sua vida de uma maneira que você acha correto ou certo, né? De certo que a sabedoria e o entendimento, quando já está aplicado em nosso coração, nós temos passo firme e orientação pela palavra de Deus, entenda isso. Agora, quando nós achamos que deve ser de tal maneira, assim ou assado, às vezes nós queremos mudar até a vida da pessoa que está ao nosso redor, que está, né? Às vezes, por exemplo, você que é cristão, você que busca, né, a presença de Deus, muitas das vezes você quer colocar o evangelho goela abaixo na vida das pessoas, dos seus familiares, do seu filho, da sua filha, e não tem que ser dessa maneira, e fica ali como uma ditadora, um ditador mediante a palavra. Então, você abrir mão do controle é você entender uma coisa, pegar aquela causa, aquela questão e entregar, né, nas mãos do Senhor para Deus trabalhar. Nós podemos, por exemplo, vamos lembrar um pouquinho do filho pródigo.
A Bíblia diz que o filho pródigo, ele simplesmente tomou a decisão e falou assim, olha, me dá minha herança que eu vou viver a minha vida, e fugiu para uma terra distante. Então assim, ele pegou o controle da sua vida e foi viver a vida dele. Porém, ele precisava viver aquilo, para cair em si mais tarde e poder saber que a vida não era simplesmente aquilo. Deus, né, o seu pai ali no caso, representando Deus, poderia evitar, não, você não vai porque você vai sofrer. Não, aí Deus deixou ele ir, deu herança para ele, né? Você vê que ali não houve algum conselho, porque certamente já tinha recebido antes o conselho do pai, e o pai o deixou ir, porque a maturidade era necessária chegar na vida dele. Quando você tira a mão do controle tentando mudar a vida das pessoas da maneira que você acha que deve mudar, você está deixando Deus trabalhar na vida daquela pessoa. Lembra-se que a Bíblia nos fala que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso está lá em Zacarias capítulo 4, verso 6. Então veja bem, por mais força que você faça, a Bíblia já diz que você não consegue mudar ninguém. Então entenda uma coisa, por mais que os excelentes conselhos, né, as instruções maravilhosas, a Bíblia já nos mostra isso, ou até mesmo acredito que muitos já têm experiência de homens e mulheres que outrora era uma grande bênção na mão do Senhor. E às vezes você que está me ouvindo se pergunta, poxa, fulano foi batizado com o Espírito Santo, desceu as águas, era uma bênção, participava de grupo A, grupo B, grupo C, e hoje está aí, né, no mundão aí servindo as coisas do mundo. Né? Como é que pode uma coisa dessa? Agora veja bem uma coisa, o próprio Deus investiu no batismo com o Espírito Santo, abençoou a pessoa, deu uma consciência do batismo nas águas, eu preciso me batizar, servir a Cristo, participou, e de repente essa pessoa virou as costas para Deus, como diz a Bíblia, e foi viver o mundo. Se o próprio Deus não impediu isso, por que eu e você temos que impedir? E o porquê isso acontece? Porque são falta de maturidade, são falta de conhecimento, são falta de entendimento, que a pessoa erra, segundo a Bíblia, por falta de entendimento. Mas a necessidade do erro, que a pessoa vai, infelizmente alguns não voltam mais, mas alguns voltam, mas com a mente já, com uma maturidade já específica para poder dar os passos firmes. Então, uma das coisas importantes é você tirar a mão do controle, deixar Deus no controle, Deus fazer da maneira a qual deve ser feita. Entenda isso, porque é necessário às vezes, né, vou dizer uma palavra bem rasteira aqui, com perdão da palavra, às vezes é necessário a pessoa quebrar a cara para poder ter uma consciência mais madura, né? Poxa, agora eu entendi, né? Como que o conselho da minha mãe e do meu pai era tão importante, e agora eu entendi por que eles eram assim tão pegajosos comigo. Então, a maturidade vai chegar. Então, não sou eu nem você, muitas das vezes, que vai fazer com que essa maturidade chegue no coração daquela pessoa que a gente quer mudar. Mas quer um conselho? Ore por esta pessoa. Por mais que ela esteja cada dia afundando no pecado, no erro, ore, porque Deus vai de encontro ao íntimo do coração. Deus sabe aonde aperta o calo. Amém? Então, uma dessas coisas é isso. Lembre-se que a Bíblia diz lá em Zacarias 4, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O segundo mandamento, né, que eu quero trazer à luz da palavra é sobre a cobrança. Você se cobrar demais, né, querer ser perfeito demais. Não, primeiro eu vou alcançar a perfeição, depois eu vou realizar. Não, eu vou me preparar ainda, vou jejuar, vou orar, vou fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade de teologia, vou me preparar isso, depois daqui 2, 3, 4 anos, 5 anos, 7 anos, eu vou começar a fazer a obra. Você está completamente errada, completamente errado. Por quê? Porque a experiência, ela vem gradualmente, dia após dia. Errei aqui, opa, aprendi, não vou errar mais. E ela vai te estruturando. Não espere tanto tempo, porque o tempo não te espera. Vou repetir para você entender e guardar no seu coração. Não espere tanto tempo, porque o tempo não te espera. Você tem que correr conforme o tempo. O tempo passa muito rápido. E se você perder o tempo, você não vai retornar o tempo que você perdeu. Então é muito importante você entender isso na vida. Então eu quero ler para você entender. O segundo mandamento é diminuir as cobranças. Vamos lá em Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11. Que diz assim, quando Deus chama Moisés, olha só o que Moisés, como Moisés se apresenta diante de Deus. Então,
disse Moisés ao Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente nem ontem, nem anteontem, olha isso, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Ele era gago. E disse-lhe o Senhor, olha só a resposta. Vamos parar aqui, que a pouco eu leio o 11. Então veja bem, o que a Bíblia diz? Ele começou a se cobrar a si mesmo. Ah, Deus, o Senhor me chamou, mas eu não sou um homem eloquente, não sou um homem preparado, eu não sei falar direito. Então, assim, em outras palavras, no dia de hoje eu não estudei, não me preparei, não entendo muito a Bíblia. E começa a colocar um monte de desculpa, aquela cobrança em si mesmo. E olha para si, eu não tenho capacidade, eu não consigo. E começa a cobrar demais de si mesmo. Agora veja bem, como vem a experiência? Como que nós aprendemos a se levantar, amados irmãos? Você que está me ouvindo, quando nós caímos. Opa, eu caí, agora eu tenho que me aprender a levantar. E se eu cair de novo? Eu tenho que me aprender a levantar. E se eu cair a terceira vez? Cairá os justos 7 vezes, diz a Bíblia, porém não ficará prostrado. Olha, entenda isso, meu querido irmão. A criança, quando nasce, ela começa com toda empolgação ali, começa a andar, de repente, bum, cai o primeiro tombo. Ela já fica, opa, peraí, que agora eu fiquei com medo de andar. Se eu cair de novo, mas ali devagarinho, ela começa a engatear de novo, daqui a pouco, com muito custo, ela começa a andar de novo, até que vem a segurança, depois se torna uma coisa muito normal, não é verdade? Então, não é diferente na nossa vida espiritual, meu querido irmão. Então, é necessário eu e você errar, cair, porque isso já vem do ser humano, mas a preparação vem no nosso levantar. Então, levanta e continua. Vamos continuar aqui para que você entenda. E olha só a resposta de Deus para o seu servo. Versículo 11. E disse o Senhor, quem fez a boca do homem? Não sei falar. Ou quem fez o mudo? Está dizendo aqui. Ou o surdo. Ou o que vê. Ou o cego. Não sou eu o Senhor? Querido amados irmãos em Cristo, você que dá tanta desculpa para fazer a obra ou alguma coisa para o Senhor, não seja covarde. Veja bem, eu vou te dizer só 2 coisas importantes. Todo mundo conhece aquele navio chamado Titanic, conhecido nos 4 cantos do mundo, não é verdade? Um excelente engenheiro, né? Já falamos dele numa live, e nós sabemos que um homem muito preparado, sabemos que o Titanic tinha 7 cascos de aço muito profundo, ao ponto de um gelo não poderia cortar aquilo lá, mas desafiaram o nome do Senhor. Mas enfim, ele fez um barco muito estrutural, muito preparado para muitas ocasiões. E o barco afundou, não é verdade? Agora, Deus orienta um homem que não tinha estudo, não tinha preparo, não tinha nada. E diz assim, faça uma arca. E deu a medida para ele e ele fez a arca. Eu te pergunto, a arca que Deus orientou afundou? Então tá aí. Toda orientação de Deus ela é específica. Todo mandamento de Deus são mandamentos, quando executado, já tem resultado. Não importa a maneira que você vai executar. Se é exatamente como Deus te manda fazer, já tem resultado, meu querido irmão. Então, assim, Deus mandou você ir, vai, porque o resultado já é garantido. Deus manda Jonas pregar para o povo de Nínive, já era algo com resultado. Mas ele olha por si mesmo, não, aquele povo é mau, aquele povo é assim. Só que Deus tinha lá, né, se não me falha a memória, 180 mil pessoas para se converter. Então veja bem, quando Deus manda fazer algo, é algo que já tem resultado, já é um projeto de Deus. Então pare de ficar procrastinando ou de colocar um monte de empecilho que não existe, porque o empecilho está aqui, ó, na sua mente, e o seu coração faz com que esse empecilho seja real, mas na luz da palavra de Deus, eles não são verdadeiros. Então Moisés aqui já começa, Senhor, eu não sou preparado, talvez eu não tenha uma faculdade, eu não tenho preparo, não sou eloquente, não entendo muito a Bíblia, eu tenho vergonha das câmeras. Deixa eu dizer algo para você. Primeiro vídeo que eu vim fazer aqui, eu tremia demais, me deu calafrio, me deu dor de barriga, não sou muito bem com câmeras, mas estou aqui, enfrentando todos os obstáculos para que esta palavra chegue até você. Então assim, como diz o ditado, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Uma hora o medo sai e a gente começa a andar como aquela criança, quando começa os seus primeiros passos, cai, depois ela levanta e se torna normal. Então veja bem, segundo mandamento para você não esquecer,
Diminua as cobranças para si mesmo. A capacidade não é tua, ela vem do Senhor Deus de Israel. Pedro era indouto, diz a Bíblia, era iletrado, não tinha estudo, porém foi o homem que mais o Senhor usou quando ali o Senhor levantou mediante o poder, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, diz as Escrituras. Vamos lá mais adiante, sobre o terceiro mandamento que eu quero te apresentar, que é muito importante. São 5 total. O segundo, não tente mudar as pessoas. Olha que fantástico. Eu não posso tentar mudar as pessoas. Amado, a palavra de Deus, ela é o que muda. O que você deve fazer? Apenas pregue, ministre e ensine. A palavra vai fazer o seu efeito. Eu quero que você entenda, meu querido irmão e irmã que está me ouvindo. Veja bem, eu vou te dar só uma aplicação para você entender. Digamos que você tem um excelente terreno, representando a sua família, e você tem excelentes semente. Opa, tem um terreno e tem excelente semente, que é a palavra de Deus. E você vai plantar aquela semente naquele terreno que representa a sua família, ou seu amigo, seu parente, seu esposo, sua esposa e aí por diante. Aí eu te pergunto, no dia seguinte você vai fazer essa semente crescer rapidamente. Semente cresce aí rapidamente e eu quero que você fique grande logo. O que eu quero que você tenha feito. É assim que se faz. Você conseguiria fazer esta proeza, fazer a semente crescer de um dia para a noite e ali ela produzir o que ela tem que produzir? Certamente você nunca, jamais faria isso. Por quê? Porque a própria terra, ela já tem sua própria função. A semente tem outra sua função. A chuva seródia temporã, ela faz o que ela tem que ser feita. Ela cai na terra e produz o vigor necessário para que a semente cresça. Mas isso é gradual, aos poucos. Então é assim também a palavra de Deus, que aos poucos vai transformando, vai crescendo dentro da terra, que representa o nosso coração, a nossa família, e vai transformando para dar o fruto devido. E a chuva seródia temporã, isso representa o próprio Deus trabalhando. Aí tem a lua, tem o sol, cada um com a sua função. Ou seja, qual foi a sua função? Apenas semear. O resto, quem vai trazer é o próprio Deus, não é você. Eu não consigo transformar ninguém, nem a mim mesmo eu consigo me transformar. Sabia disso? Mas esta palavra que é pregada para você e para mim, essa transforma. Então, esse terceiro mandamento, não tente mudar ninguém. Porque, na verdade, você vai se frustrar, porque você vai achar que esta maneira de agir tem que ser da sua maneira. Não, eu vou lá, vou transformar a pessoa. Não, você vai ministrar a palavra e deixar que a palavra faça o efeito que deve ser feito. Vamos lá então em Efésios, eu quero ler contigo, nesse terceiro mandamento, Efésios capítulo 4, do 1 ao 3, né? Que é uma palavra muito importante. Olha, 4, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como dignos da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha aí, quero ler o 3 também. E procurando guardar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Agora veja bem o versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Veja bem, não está dizendo assim, transformando uns aos outros. Está dizendo suportando, porque quem transforma é a palavra do Senhor, não sou eu, não é você. Eu não consigo transformar a minha família não consegue me transformar, mas a palavra ela tem o efeito de transformação, de libertação, de cura, né? Ela limpa, né, o nosso interior e nos transforma. Ela tira o velho homem, mata o velho homem e traz um novo homem para viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Então veja bem, olha só, isso é importante, amados. Às vezes a gente se incomoda com a vida das pessoas, querendo mudar a vida das pessoas. Quer ver outro exemplo bíblico? Nós podemos lembrar aí, por exemplo, de Marta e Maria. Veja bem, uma ocasião muito importante em que elas estavam recebendo Cristo na sua casa. Você vê que Marta estava atarefada ali com a mente, né, preocupada com os afazeres da casa, e Maria sentada aos pés de Jesus, né, ouvindo a palavra. E Marta chega, Senhor, o Senhor não dá conta aqui, que tem muita coisa para fazer em casa, porém Maria está sentada aí nos seus pés e eu aqui estou. Ou seja, ela quis mudar, né,
o procedimento de Maria mediante a oportunidade que ela tinha. Quanto de nós que estamos aqui aprendendo, você que está aí me ouvindo, quantos de nós muitas das vezes queremos mudar as pessoas? Ah, ela tem que ser assim, ele tem que ser assim, mas nós se esquecemos. E o plano de Deus, aonde fica? Em primeiro, segundo, terceiro passo na nossa vida? Não, tem que ser o primeiro. Enquanto você quiser mudar a vida das pessoas da maneira que nós achamos, nós sempre estaremos errados, porque a gente não sabe o profundo do coração da pessoa. Veja bem, Pedro não precisava ser mudado. A Bíblia diz que Pedro ali teve grandes experiências com o Senhor. Pedro andou sobre as águas, né? Pedro viu assim grandes milagres, presenciou grandes milagres. Diz a Bíblia que no momento ele cortou a orelha de Malco. Você vê os altos e baixos na vida de Pedro? Ele confessou que Cristo era o Filho de Deus. Aos mesmos instantes ele já deixou o diabo usar a vida dele. O próprio Jesus repreendeu o diabo na vida dele. Você vê o desequilíbrio, né, na vida de Pedro, emocional, espiritual, estava desequilibrado. Contudo, o Senhor Jesus sabia que no determinado tempo ele haveria de se converter. Tanto que o próprio Cristo falou assim, olha, Pedro, quando tu te converter, ele era crente, mas não era convertido. Entenda que ser convencido é algo diferente de convertido. Tem muitos cristãos que estão me ouvindo, que vão ouvir essa live, que vocês são convencidos. Você é convencido do batismo com o Espírito Santo, da palavra que Jesus morreu na cruz, mas a conversão é algo de dentro para fora. A conversão traz fruto, o convencimento não. Eu estou convencido que Jesus salva, mas eu tenho que estar convertido para receber a salvação, entenda isso. Então Jesus mesmo assim esperou o momento exato para trazer à vida de Pedro o equilíbrio, quando ele diz lá, Pedro, tu me amas, e ali foi a transformação de Pedro. Então assim, a palavra habitou no coração de Pedro e no momento exato ele foi transformado. Então entenda, o que o terceiro mandamento nos traz aqui é isso, né? Você não pode tentar mudar ninguém. Então, entenda isso. A Bíblia diz aqui em Efésios que você tem que suportar e não, né, querer mudar a vida da pessoa, porque você jamais vai conseguir. Vamos ao quarto mandamento, né? Que esse aqui é muito difícil, na verdade, para muitas ocasiões na vida. Aprender a dizer não. Mas como é difícil, na verdade, tem momento na sua vida que você dizer não para a pessoa, que às vezes é sua amiga, é seu parente, é seu vizinho, né? E aí vai aquela pessoa querida, e de repente ela pede algo e você fala assim, simplesmente não. E é importante você saber que o não faz parte de grandes resultados de história de nossas vidas, por mais que doa no momento. Você pode receber o não de Deus, por exemplo, né? Em outras palavras, o próprio Cristo também recebeu um não. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Recebeu não, né? Em outras palavras, né? Mas todavia faça a tua vontade. Então, veja bem, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, verso 37, seja vosso falar sim, sim ou não, não. Passo disso é procedência maligna. Esse versículo, ele é tão importante, amados irmãos, para você que é cristão. Às vezes você fala sim querendo fugir da resposta do não. Às vezes você fala que vai fazer querendo fugir da responsabilidade e acaba não fazendo. Isso é muito preocupante para muitos cristãos que falam que realmente serve a Deus. Por quê? Aí o cristão fala assim, eu vou lá e vou fazer. Eu vou lá e eu vou te dar. Eu vou lá e eu vou executar. Eu vou lá e vou resolver o seu problema. E às vezes a pessoa não faz nada, né? Aí fica aquele dito pelo não dito, diz a palavra aí. Mas seja o vosso falar, Mateus 5,37, sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Ou seja, é a mesma coisa de a pessoa estar dando lugar para a mentira, para o diabo. Então veja bem, a pessoa, tem como você fazer isso para mim? Tem sim. Aí não faz. Ou depois se esquiva, depois fala assim, eu não falei nada disso. Então veja bem que a pessoa está sendo um discípulo, não de Cristo, mas do adversário. É muito importante e preocupante acerca desse versículo, você aprender a dizer não. Pessoal, não dá, não vou fazer, porque é mais fácil você viver esta verdade na sua vida do que falar que vai fazer e se tornar um mentiroso, porque isso pode se tornar hábito. E o hábito, esse mau hábito na sua vida, pode fazer com que o seu futuro seja comprometido relacionado às promessas de Deus. Porque entenda uma coisa, amados irmãos, a pessoa ser omissa, omitir algo, por às vezes alguma necessidade,
é diferente de mentir, muito diferente. Então entenda isso, que a Bíblia nos orienta que seja o teu falar sim, sim ou não. Se preocupe com isso na sua vida, para que você não comprometa o seu futuro, a sua promessa, que isso é muito importante para você. Entenda isso. Então, outro mandamento, né, que você precisa, né, que são 5 mandamentos para você ficar com a vida mais leve. Outro mandamento que você precisa, e esse daqui também é muito fundamental para a sua vida, que é o mandamento 5. Não comece, né, nada que você não vai concluir. Meu Deus, isso aqui é muito sério e muito importante. Porque a tua palavra, ela tem peso no mundo espiritual. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, falar e depois passar a prova daquilo que falou, né? Ou julgar e acabar fazendo algo pior e não poder retroceder atrás, porque já tinha lançado a palavra no mundo espiritual, né? Então veja bem, como diz um amigo da gente, ele diz que assim, nós não somos um ser humano material vivendo num corpo espiritual, mas espiritual vivendo num corpo material. E é uma realidade, né? Porque a porcentagem da matéria seriam praticamente, se for dividir em 3, né, 33,33%. Ou seja, matéria, corpo, depois vem espírito e vem alma, que seria 66, alguma coisa por cento, 66,66. E na plenitude, né, que o 66 representa a imperfeição do homem, mas a perfeição completa em Cristo. Então a porcentagem espiritual do homem é muito maior do que o material. Então entenda essa soma de Cristo aí em nossas vidas, né? Que é o espírito e a alma, né? Que eleva muito mais a nossa vida espiritual. Agora voltando aqui sobre o 5º mandamento, nunca comece algo ou faça algo que você não consiga terminar, né? Começa uma obra e não consegue terminar, são mal projetadas, você tem que ver os prós e os contras. Veja bem, você ou tem a determinação ou tem a procrastinação. De novo, você ou é determinado ou é procrastinado. Ou você faz verdadeiramente, seja focado, ou começa e não termina. Olha só que vergonha, né? Fica motivo de falação. Ou você se prepara para aquilo que você tem que enfrentar, ou não se prepara e tem um resultado péssimo. Se nós formos ver, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 14 e o versículo 28. Vamos lá, eu quero abrir a Bíblia aqui. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Eu vou ler para você. Eu gosto de ir na luz da palavra, todo ensinamento, porque aqui é onde vai te trazer realmente um resultado muito importante. O próprio Jesus diz: examinai a Escritura, porque vós cuidar nela ter a vida eterna, e são ela que de mim testificam. Cristão que não examina a Escritura, ele pode ter tendência muito maior de errar. Então vamos lá, capítulo 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos o que virem comece a escarnecer dele. Então vira motivo de escárnio. Começou uma obra e não terminou. Então veja bem, aceitou Jesus, começou com todo o fogo lá, estava pentecostal, estava abençoado, estava fervoroso, estava eloquente, agora deixou tudo de uma vez só. Ou seja, não se preparou, né, para todas as ocasiões. Querido, entenda uma coisa, você precisa entender isso que eu vou te falar. O evangelho não é oba-oba. O evangelho tem que ter marcas, tem que ter cicatriz, tem que ter ferimento. Todo soldado, bom soldado, ele tem ferimento, ele vai para a guerra, ele volta mesmo que arrebentado, mas ele está ali servindo o seu país e procura voltar vivo. Então entenda, queridos irmãos, o evangelho ele traz realmente marcas, você tem que ter marcas. Então esse mandamento aqui, você começa uma coisa e não termina, vira motivo de escárnio. As pessoas, né, a Bíblia diz que se o ser humano volta ao que ele era antes, ele crucifica Jesus novamente, torna Jesus ao vitupério, a vergonha. Você que está ouvindo esse vídeo aqui, de repente você afastou do evangelho, ou também está dentro da igreja,
mas está afastado. Mas pastor, como assim? Você parou de fazer a obra de Deus? Parou de repente de evangelizar, de louvar, ou de fazer algo, e está esperando o quê? O Senhor descer do céu e te apontar de repente a alguma igreja, alguma atividade que você tenha que fazer? Simplesmente, ainda você está procrastinando na sua vida. Está na hora de você levantar. Ah, pastor, mas não estou em igreja nenhuma. Você é a igreja. Deus pode te orientar e te apontar um ministério para você executar a obra. Faça na rua, faça no ônibus, faça no teu trabalho, no meio da sua família. Então, enquanto você não começar a produzir na sua vida espiritual, na verdade você vai decaindo. O tempo não vai te esperar. Lembra que eu te falei? O tempo não espera você. Então, assim, corra juntamente com o tempo. Olha só esse mandamento. Não comece nada que você não possa concluir. É muito importante esses 5 mandamentos para tornar a sua vida mais leve. Você entenda uma coisa, responsabilidade é intransferível. Não tem desculpa para com o Senhor. Você pode se desculpar com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com o pastor, com o amigo, com todo mundo. Com Cristo você não tem que ter desculpa alguma, porque Deus conhece o teu coração. Sabe se você é corajosa ou corajoso, ou se você é covarde, ou se você não quer fazer, ou tem medo de enfrentar, né, a realidade que tem que ser enfrentado. Você não vai ter para onde correr. Céu ou inferno está destinado para quem realmente toma a decisão. Se não toma a decisão, é inferno. Se toma a decisão e começa a seguir com Cristo e obedecer, é o céu. Não tem terceiro termo. Amados, então aqui é um alerta de Deus. Torne sua vida mais leve, né? Se prepare, né? Dia após dia, momento após momento. Não importa se você está ferido ou não, se está caído ou não. Você que tem que se levantar. O filho pródigo diz assim: eu vou me levantar, me levantar-te-ei e vou ter com meu pai. Ninguém foi lá estender as mãos para ele. Então, assim, o primeiro passo é eu. O primeiro passo é você que tem que dar. Quando Deus diz assim ao povo: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, Deus está dizendo assim: primeiro eu quero a tua atitude. O primeiro passo é teu, não é meu. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então a atitude tem que partir de você. Não espera uma multidão te levantar. Levante-se mesmo assim, caindo, né, fraco ou fraca, porque o Senhor não vai te rejeitar de maneira alguma. Então, que esse mandamento, esses 5 mandamentos, possa te fortalecer, possa te dar aí uma força necessária. Você não precisa, às vezes, muita força, né? Comece com a pouquinha força que você tem, como o Gideão, por exemplo, estava ali malhando trigo no lugar de pisar uva, e o anjo aparece assim: vai nessa sua força. Agora, que força que Gideão tinha, meu querido irmão e irmã? Não tinha quase nada de força, mas ele não parou, mesmo sabendo que ele podia fazer ali o seu trabalho, os medianitas podiam roubar ele novamente, mas ele falou assim: mas eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. E ali ele foi escolhido. Seja escolhido pelo Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que você esteja sozinho, faça, né, o que é necessário fazer para que Deus possa te levantar em nome de Cristo. Então entenda. Então calcule, o que eu preciso fazer, que está aqui em Lucas 14, 28. Deixa eu calcular, vou precisar orar, vou precisar jejuar, vou precisar perdoar, vou precisar esquecer tanto apontamento, tanta pedrada, tanta calúnia. Meu querido irmão, tem tantas pessoas que julgam e vão cair no mesmo erro pior. É uma realidade bíblica, não tem para onde correr. Eles julgam hoje, amanhã vão cair, e falam: poxa, olha, se julguei fulano de tal, hoje eu estou aqui caído e não consegue se levantar. Então é hora de você se levantar e ajudar aquele que te apontou, perdoar os que te machucaram e seguir a vida. Porque tanto você que está me ouvindo, como aquele que te julgou, te apedrejou, te caluniou, mentiu, te traiu, te roubou, eles também precisam de salvação. Já pensou que fantástico? Que maravilhoso, você que está me ouvindo, que foi ferido, machucado, destruído por dentro, de repente seu lar, família, seu trabalho, seu emprego, sua firma, sua indústria, não sei, Deus o sabe. Aí de repente Deus faz uma excelente obra na sua vida e naquele que te trouxe esse mal, estão você e esta pessoa lá no reino de Deus, no coral celestial cantando junto. Olha que fantástico, que maravilha, porque essa vida vai passar. Mas lá na eternidade nós temos que estar com Cristo. Então aprenda a perdoar, que isso vai se tornar a tua vida muito mais leve, muito mais saudável, muito mais tranquilo.
que as pessoas que te machucaram tenham isso como exemplo, né? Como ensinamento, isso é necessário. Pedro, amados irmãos, olha aí, Pedro, no momento mais difícil de Jesus, Pedro virou as costas, olha que terrível. Pensou ser o melhor amigo e amigo virar as costas para você no momento mais difícil da sua vida? Queridos, lembra a passagem de Jó? Jó era rodeado de pessoas que ele sempre estava ali. Olha, leia a passagem. Ele nunca deixou ninguém passar necessidade alguma. A Bíblia diz que quando ele pegou lepra, todo mundo saiu correndo, deixou ele sozinho. Olha só que coisa terrível. E a Bíblia diz que de repente Deus, lá foi permissão de Deus, é claro, trouxe maturidade mais na vida de Jó. Deus queria se aproximar da vida de Jó, que era através do sofrimento, né? E ali Jó glorificou o nome de Deus. Mas lá na frente diz a Bíblia, Jó 42, que depois que Jó orou pelos seus amigos, que tinham acusado, olha aí que lindo isso, a Bíblia diz que todas as pessoas que estavam ao redor, que deixaram Jó ali sozinho, vieram com um presente, foram abençoando a vida de Jó. Então entenda, o perdão e a oração é a chave da tua prosperidade. Amém? Você entendeu isso? O perdão e a oração é a chave da tua prosperidade. Já pensou, Jó fala assim, não quero vocês aqui não, porque no momento difícil da minha vida, vocês não estavam comigo. Aí pega os 3 amigos de Jó que o próprio Deus levantou, também não quero vocês aqui não, porque vocês falaram mal de mim em vez de me ajudarem. Não, Jó ignorou, deixou as coisas que para trás ficam. E ali Deus virou a página na vida de Jó e abençoou tanto Jó como a sua família, deu 10 filhos para ele novamente e todas as pessoas ao redor de Jó foram novamente abençoadas. Então seja também exemplo. Você, o melhor exemplo que você tem que ser para você mesmo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Espero ter aí trazido, né, uma palavra abençoada para o seu coração. Gostaria de me aprofundar muito mais nesta palavra, que ela é muito importante para a sua vida e para a vida daqueles que você amam. Amém? Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreve também no nosso canal para estar recebendo grandes conteúdos muito importantes para a minha, para a sua vida, para a vida da sua família, que esse canal aqui ele vai crescer muito, vai enriquecer muitos corações, vai resgatar muitas famílias. Então divulgue aí o link também. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, que é muito importante também, aí para que possa fortalecer nas mídias sociais e você possa estar semeando na vida das pessoas. Amém? Quero fazer mais uma oração para que você seja abençoado e abençoado e encontre força no Senhor para tomar atitude. Feche seus olhos aonde você estiver, que eu estarei orando por você. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer diante da tua presença para a glória do teu nome, para a vida do teu filho, para a vida da tua filha, que nesse momento recebe esta palavra, possam realmente, ó Pai, estar na tua presença, ó Deus querido, aprendendo com esta palavra e tomando a atitude perfeita para estar, ó Pai, recebendo do Senhor a resposta que tanto almeja, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe, não se esqueça, veja esse vídeo novamente, se Deus falou contigo, procure viver esse mandamento para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais leve, né? Lembrando que você vai realmente, no meio do seu caminho, da sua trajetória, encontrar espinhos, você vai encontrar, não vai estar livre disso. Jesus também passou por grandes problemas, mas ele venceu. Então a Bíblia também tem a promessa para nós, que nós iremos vencer se permanecermos firmes. Amém? Deus abençoe, logo mais estaremos com o próximo vídeo para a sua vida e para a sua família. A paz do Senhor Jesus.